Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês e abram na página 131. Hoje iremos estar trabalhando com arredondamento e valor aproximado, utilizando a multiplicação e a divisão. Os números são sempre exatos, mas cálculos podem ser aproximados. Em situações do nosso dia a dia, nem sempre precisamos de números exatos, como este no exemplo. Não há como constatar. Mais uma vez, o galo da madrugada reina soberano pelas ruas do centro do Recife, arrastando aproximadamente 2 milhões de foliões, segundo estimativa da organização do bloco, definido como o maior do mundo. Neste caso, não havia a possibilidade de contar todas as pessoas que estavam nesse evento, por isso foi feita uma estimativa. Vamos dizer, para a base de cálculo, eles estivessem calculando 1.955.000 pessoas, ou seja, foliões. Dessa forma, eles estão arredondando para a casa do milhão mais próxima. Veja o exemplo. O número 1.955.000 está mais próximo da casa de 1 milhão ou está mais próximo da casa de 2 milhões. Neste caso aqui, ele está mais próximo de 2 milhões. Por quê? 955.000 está mais próximo da próxima casa, ao invés de voltar para a casa de 1 milhão. Vamos seguir. Outros exemplos. Dezena mais próxima de 36. É 30 ou 40? 40. Centena mais próxima de 168. É 100 ou 200? 200. Unidade de milhar mais próxima de 5.246. É 5.000 ou 6.000? 5.000. Neste caso, eu só vou precisar voltar 246 casinhas, ao invés de chegar até 6.000. Vai dar mais de 700. Dezena de milhar mais próxima de 45.890. É 45.000 ou 50.000. Mais próximo dessa casa de milhar, 50.000. E assim por diante. Assista a esse vídeo e depois realize as atividades da página 132 e 133 e em seguida continuaremos o nosso assunto. Super X. Olá, hoje vamos aprender o arredondamento à dezena, à centena e ao milhar. O que é arredondar um número? Se de uma forma simples, para arredondarmos o número, teremos de o colocar a terminar em 0. Ora, quando arredondamos à dezena, o número termina sempre ou em 0, 0 dezenas, ou em 10, uma dezena, ou em 20, 2 dezenas, 30, 40, 50, 70, 80 ou 90, 9 dezenas. Quando arredondamos à centena, irá terminar em 0 centenas, 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 500, 600, 700, 800, 900, 9 centenas. Ao milhar, irá terminar em 0 milhares, 1000, 1 milhar, 2, 2 milhares, 3, 4, 5, 6 milhares, 7, 8 ou 9 milhares, 9.000. Vamos então ver o arredondamento à dezena. Iremos estudar 4 situações.
na primeira situação, vamos arredondar o número 1324. Para arredondar à dezena, eu vou trabalhar com o algarismo das dezenas e com o algarismo das unidades. Fica assim com 24. O algarismo das unidades de milhar e o algarismo das centenas vão ficar congeladinhos, a aguardar que os utilizemos mais à frente. Então, 24 está compreendido entre 20 e 30, entre 2 dezenas e 3 dezenas. E está mais próximo de 20 ou de 30. Ora, na reta numérica, podemos verificar que está mais próximo de 20. Então vou arredondar para 2 dezenas. Vou substituir o 24 pelo 20. Vamos descongelar os números de cima. Ficaremos então com uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 0 unidades. Como o número que resultou do arredondamento é inferior ao número que eu arredondei, vamos dizer que é um arredondamento por defeito. Numa segunda situação, vamos arredondar 1438 também às dezenas. Então trabalhamos com dezenas e unidades. 3 dezenas, 8 unidades. Ora, congelamos os outros dois algarismos. 38 está compreendido entre 30 e 40, entre 3 dezenas e 4 dezenas. Está mais próximo de 30 ou de 40. Na reta numérica, verificamos facilmente que 38 está mais próximo de 40. Então, a dezena mais próxima será 4. Vamos ter que substituir 3 dezenas por 4 dezenas e as unidades por 0. Vamos descongelar o algarismo das unidades de milhar e o das centenas e ficamos então com 1, 4, 4 e 0. 1440. Como o número que resultou do arredondamento é superior, dizemos que é um arredondamento por excesso. Numa terceira situação, 2645. Dezenas e unidades. Ora, congelamos o 2 e o 6, as unidades de milhar e as centenas, e temos então que 45 está compreendido entre 40 e 50. 4 dezenas e 5 dezenas. E está mais próximo de 40 ou de 50? Pois, verificamos que está tão próximo de 40 como de 50. Nestas situações, vamos optar por arredondar por excesso. Vou arredondar para 5 dezenas. Então vou substituir 45 por 50. Vamos descongelar e ficamos com 2, 6, 5, 0. 2650. 2645 arredondado à dezena dá 2650. O número obtido também é superior, portanto é também um arredondamento por excesso. Vejamos agora uma quarta situação. 3598. Continuamos a arredondar à dezena. Então trabalhamos com as dezenas e com as unidades. E congelamos unidades de milhar e centenas. 98 está compreendido entre 90 e 100. E está mais próximo de... Muito bem, está mais próximo do 100. Agora toma muita atenção. A dezena mais próxima é 0. Ora, mas para a dezena mais próxima ser 0, surgiu uma centena. Então teremos que adicionar esta centena às centenas que já lá estavam. Ficará 5 mais 1. 0 dezenas e 0 unidades. Portanto, ficará 6 centenas, 5 mais uma centena que resultou do arredondamento, 0 dezenas e 0 unidades. Vamos então descongelar as unidades de milhar e as centenas e vamos ter 3 unidades de milhar
6 centenas, 5 mais uma, 0 dezenas e 0 unidades. O número é superior, portanto foi um arredondamento por excesso. Vamos ver agora o arredondamento à centena. Ora, se no arredondamento à dezena trabalhava com dezenas e unidades, no arredondamento à centena vamos trabalhar com centenas, dezenas e unidades. 324 está compreendido entre 300 e 400. 3 centenas e 4 centenas. Está mais próximo de 300 ou de 400? Está efetivamente mais próximo de 300. Está mais próximo das 3 centenas. Então obtemos 1, 3, 0, 0, 1300. No arredondamento ao milhar, vou trabalhar com todos os algarismos até à unidade de milhar. Neste caso, é o número completo. 1736. 1736 está compreendido entre 1000 e 2000. E está mais próximo de, muito bem, de 2000. Então, o milhar mais próximo é 2. Então ficaremos com o número 2000. Espero que tenham compreendido. Estudem, pratiquem muito. Página 132, nós vamos observar aqui os números para fazer o cálculo através da multiplicação, fazendo o arredondamento necessário. Então, eu tenho 2002 vezes 4.999. Então, tanto eu vou arredondar o primeiro número como o segundo número para a unidade de milhar mais próxima. E aqui eu vou redigir o meu cálculo e depois irei pintar o resultado. Vamos ver uma utilizando aí a unidade de milhar. Então, aqui um exemplo. Eu tenho 3.005 vezes 2.999. Então, aqui eu vou observar o primeiro número, qual é a unidade de milhar mais próxima, neste caso é 3.000, vezes qual é a unidade de milhar mais próxima, 3.000. E irei fazer o cálculo. 3.000 mais 3.000 é igual a, aí, fazendo o cálculo, irá dar, você pode armar a continha também, certo? 0, 0, 0. Você quiser fazer dessa forma, você também pode, para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 3 vezes 0, 0, 0, 0, 9. Então, neste caso, eu tenho aqui 99.000. Ok? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 2 vezes 37. Eu preciso arredondar para chegar ao número mais próximo para eu poder calcular. Então, 37 está mais próximo de 40. Então, 2 vezes 40 vai dar 80, certo? Se eu colocar com centena, 3 vezes 136. Então, qual é a dezena mais próxima desse número? Se eu colocasse 86 aqui, ó, vou mudar aqui o lugar do 3, vou botar um 8. Então, 186, qual é a centena mais próxima? Nesse caso, 3 vezes 200. É mais fácil eu chegar em 200 do que eu voltar para 100. Então, 3 vezes 200, 600. Certo assim? Continuando nosso exercício da página 132,
nós temos aqui, primeiro quesito, onde você vai observar os números, fazer o arredondamento, registrar a conta, da forma que eu expliquei a vocês, tanto o primeiro como o segundo número, e multiplicar. Neste segundo caso, você também terá que fazer o arredondamento dos dois números e descobrir qual é o valor. Na letra C, você só vai precisar fazer o arredondamento do segundo número, que é 58. E na letra D, a mesma coisa, você só vai fazer o arredondamento do número 39. Então, 39 vezes 9, fazendo o arredondamento para poder você chegar aqui ao resultado. No segundo quesito, você vai efetuar as multiplicações, fazendo o arredondamento e registrando os valores aproximados. Então, eu tenho 18 vezes 1.129. Vamos fazer esse exemplo. Então, aqui eu tenho, deixa eu virar a folha. Na continha eu tenho 18 vezes 1.129. Então, neste caso aqui, eu irei arredondar tanto o primeiro número como o segundo número. Então, aqui no lugar de 18 vai ser 20. E no lugar de 1.129, eu vou arredondar para a unidade de milhar mais próxima, que será 1.000. Então, eu vou montar a minha continha. 1.000 vezes 20. E vou aplicar a multiplicação normalmente. 0, 0, 0, 0. 2 vezes 0, 0, 0, 0. 2 vezes 1, 2. Vou somar os dois resultados. E minha resposta será 20.000. Certo assim? Então, segundo quesito, você vai arredondar os números e aplicar a multiplicação. Na página 133, nós temos aqui, ainda trabalhando probleminhas, eu tenho, em uma escola, tem 583 crianças. Durante o dia são servidos 3 copos de suco para cada uma. Quantos copos de suco são consumidos? Aí eu vou fazer o cálculo arredondando tanto o número 583, o número 583 está mais próximo de quem? De 500 ou de 600? Vou multiplicar pelo número de copos e em seguida o resultado dessa conta eu irei multiplicar pela quantidade de dias. Então, neste caso aqui, eu vou ter 2 continhas, certo? No segundo quesito, a letra A, também fazendo o arredondamento, Lúcia comprou uma caixa de meia dúzia de canetas. Então, meia dúzia de canetas são 6. E cada uma custou R$ 1,89. Então, eu vou arredondar R$ 1,89 para a casinha mais próxima. E depois eu vou fazer o cálculo exato. Na letra A do primeiro também. Vou fazer o arredondamento e depois eu vou fazer o cálculo exato. No segundo, a letra A e a letra B, cálculo do arredondamento e o cálculo exato. No terceiro quesito, você vai dizer que Gustavo comprou uma bicicleta no valor de R$ 806 em 8 prestações fixas. Qual foi o valor aproximado de cada prestação? Então, nós iremos fazer aí o arredondamento para a centena mais próxima desse número, 806, então, no caso, a centena mais próxima, 800. Dividido pela quantidade de prestações, que foram 8. Então, 800 dividido por 8. Você vai fazer o cálculo e depois vai dar a resposta. No quarto quesito, você vai fazer o cálculo, os resultados aproximados, fazendo o arredondamento necessário. Então, na letra A, eu tenho 389 dividido por 3. Então, eu faço o arredondamento e faço a divisão. Esse quesito, você pode fazer o quarto, você pode fazer ele no caderno, para você deixar as contas registradas lá, ok?
Aqui você bota a sentença e dá o valor de cada divisão. Feito isso, nós iremos passar para o valor do termo desconhecido nas 4 operações. Na adição, a operação inversa da subtração. Então, para descobrirmos o termo desconhecido numa adição, basta fazer a operação inversa. Então, vamos lá o probleminha. Lúcia precisa fazer 2.460 salgados para o casamento da sua filha. Já estão prontas 1.320 coxinhas. Quantos salgados Lúcia ainda precisa fazer? Então, neste caso, nós temos aqui o valor do termo desconhecido mais 1.320 é igual a 2.460. Assim, aplicamos a operação inversa. Círculo é igual a 2.460 menos 1.320, que dá um total de 1.140. Então, Lúcia ainda precisa fazer 1.140 salgados. Já na subtração, que é a operação inversa da adição, nós realizamos aí uma adição. Tito deu 2.102 selos de sua coleção para seu amigo e ficou com 1.230 selos. Quantos selos Tito possuía ao todo na sua coleção? Então, aqui nós temos valor desconhecido menos 2.102, que foi o total de selos que ele deu, e 1.230 foi o total que ele ficou. Eu preciso saber, aplicando a operação inversa da subtração, que é a adição, quantos selos ele tinha em sua coleção. Então, círculo é igual a 2.102 mais 1.230. Círculo é igual a 3.332. Então, nesse caso, Tito tinha na sua coleção 3.332 selos. Também utilizamos a própria subtração para encontrar um subtraendo desconhecido. Neste caso aqui, eu tenho, meu amigo tinha 5.380 tampinhas, deu parte delas para uma gincana e ficou com 1.260. Então, eu preciso descobrir que quantia ele deu. Para isso, quando o valor do termo desconhecido ele vier no subtraendo, nós aplicamos a propriedade da subtração, ou seja, nós não vamos inverter a operação, nós vamos fazer a própria subtração. Nesse caso, 5.380 menos 1.260 dá um total de 4.120. Meu amigo doou 4.120 tampinhas. Já na multiplicação, que é a operação inversa da divisão, qual é o número que multiplicado por 100 resulta em 1.200? Para descobrir, eu tenho aqui o valor do círculo vezes 100 é igual a 1.200. Então, vamos aplicar a operação inversa, que é a divisão. Círculo é igual a 1.200 dividido por 100. Círculo é igual a 12. Então, o resultado desta multiplicação, que foi através da operação inversa, que é a divisão, 12. Então, o número que multiplicado por 100 resulta em 1.200, esse número é 12. Divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Qual é o número que dividido por 2 resulta em 1.000? Então, o número dividido por 2 é igual a 1.000. Aplicamos a operação inversa, círculo é igual a 1.000 vezes 2. Círculo é igual a 2.000. Então, esse número é 2.000. Também usamos o valor do termo desconhecido
na divisão para descobrir o divisor desconhecido. Neste caso aqui, também para encontrar o divisor desconhecido, nós iremos aplicar a própria divisão e não a operação inversa. Então, aqui eu tenho 17.520 dividido por um número resulta em 1.460. Então, eu vou pegar 17.520 dividido por círculo é igual a 1.460. Então, círculo é igual a 17.520 dividido por 1.460. Fazendo essa divisão, nós vamos obter o resultado 12. Então, esse divisor é 12. Agora, vamos ver esse vídeo e logo em seguida você irá realizar as atividades da página 137 e 138. Oi, turma! Vamos para mais uma aula de matemática? O conteúdo de hoje é valor do termo desconhecido para as 4 operações. Como encontrar o valor do termo desconhecido? Para encontrar o valor do termo desconhecido, basta aplicar a operação inversa. Você lembra qual é a operação inversa de cada uma? Vamos ver? Operações inversas. A adição é a operação inversa da subtração. E como a própria palavra fala, o inverso acontece. Subtração também é a operação inversa da adição. Multiplicação é a operação inversa da divisão. E divisão é a operação inversa da multiplicação. Podemos representar o termo desconhecido por qualquer símbolo. Podemos utilizar formas geométricas como quadrado, hexágono, círculo ou triângulo, ou qualquer outra figura. E também por letras. As mais utilizadas são X e Y. Vamos observar o exemplo abaixo. Eu tenho um determinado número que eu estou utilizando para representar ele. Uma forma geométrica, um círculo, mais 5 é igual a 25. Então, eu quero descobrir que número representa essa bolinha. Eu estou dizendo que um número mais 5 é igual a 25. O primeiro passo é observar qual a operação da sentença. Nesse caso, a operação da sentença é uma adição. O segundo passo é isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Eu já deixei a igualdade aí porque vocês vão ter uma noção de espaço. Antes da igualdade, eu vou colocar o símbolo que está representando o meu termo desconhecido. Qual é o símbolo? É o círculo. Então, primeiro, eu vou colocar o círculo antes da igualdade. Depois, o terceiro passo é organizar os termos que ficaram depois da igualdade. Prestem atenção aqui, tá? Os termos que permanecem do mesmo lado da igualdade que já estavam antes, continuam com o mesmo sinal. Então, do lado anterior à igualdade, eu só vou deixar o termo desconhecido, que eu estou representando ele por um círculo. E depois da igualdade, eu vou começar com quem já está depois da igualdade. Quem já está depois da igualdade é o 25. E eu estou dizendo aqui, eu coloquei a informação aqui para vocês que se tiver depois da igualdade, ele vai permanecer com o mesmo sinal. Professora, não tem sinal nenhum na frente do 25. Realmente não tem, porque não precisa, tá certo? Toda vez que eu não tiver o sinal na frente de um número, significa que tem um mais na frente dele. Mas eu não preciso colocar no caso. Nesse caso aí, eu não preciso colocar. Mas quando você for colocar na parte de baixo, você tem que ter a noção de que era como se tivesse um mais. Como eu não vou trocar de sinal, ele vai permanecer do jeitinho que ele tá. Eu não troquei ele de lado, então eu não troco o sinal. Continua 25. Já o mais 5, que é o último termo que eu falto colocar embaixo, ele está antes da igualdade. E diz assim, ó, aqueles que trocarem de lado, invertem o sinal. Então, ele estava antes da igualdade e agora ele vai para depois da igualdade. Então, se ele era mais 5, qual a operação inversa da adição? Subtração. Ele vai virar menos 5. Repito, o círculo é igual 25 menos 5, 20. Então, eu estou dizendo que o meu termo desconhecido, porque
que eu estou representando por um círculo, é igual a 20. Como é que eu vou saber se isso está certo, professora? É simples. Eu substituo a bolinha, o círculo que eu estou utilizando aqui, pelo 20. Eu não estou dizendo que o círculo é igual a 20, então eu posso substituir por 20. Substituindo, fica 20 mais 5 é igual a 25. 20 mais 5 é igual a 25? É. Então, está correto. Vamos para agora um exemplo com subtração. Então, agora eu vou utilizar um quadradinho. Quadrado menos 32 é igual a 15. Primeiro passo, identificar a operação. A operação é uma subtração. Já sei qual é o inverso, né? Segundo passo, isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Qual é o símbolo? O quadradinho. E o terceiro passo, organizar os termos que ficaram depois da igualdade. Então, vai ficar o que já estava, que era o 15, com o mesmo sinal, porque ele não mudou de lado. E o menos 32, que estava antes da igualdade, quando ele trocar de lado e for para depois da igualdade, ele também vai trocar o sinal. De menos 32, ele vai virar mais 32. Então, agora, quadradinho é igual a 15 mais 32. Quadradinho é igual a 15 mais 32, 47. Substituindo o quadradinho por 47, 47 menos 32 é igual a 15. Correto. Atenção, muita atenção aqui, tá? Prestem muita atenção aqui. Quando o termo desconhecido for o subtraendo, o símbolo do termo desconhecido ficará depois da igualdade e não mais antes. Professora, aí eu lembro que é subtraindo. Vamos lembrar. O primeiro termo de uma subtração, nós temos aqui o 45. O primeiro termo a gente chama diminuendo. O segundo termo, ou seja, a segunda parcela, a parcela que vai ser retirada, a gente chama de subtraindo. E o resultado a gente sabe que a gente chama de resto, né? Então, quando for o segundo termo, que a gente chama de subtraindo, o símbolo que representa o termo desconhecido não vai mais ficar antes da igualdade, ele vai ficar depois da igualdade. Olha um exemplo aí, tá? Vamos lá. 47 menos tananã, que é o meu quadradinho, que eu não sei quanto é igual a 15. Então, ele aí, ó, primeiro termo a gente chama subtraindo, segundo termo, primeiro termo a gente chama de minuendo e o segundo termo de subtraindo. Então, é justamente o meu subtraindo que eu não sei quanto é. Nesse caso, a gente vai identificar, é uma subtração, e agora, o quadradinho que está representando o termo desconhecido, ele não vai ficar mais antes da igualdade, ele vai ficar depois. Olha aí, ó, de laranja destacado para vocês se ligarem aí. Isolar depois da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido, depois. Então, vai ficar aqui depois. E eu vou organizar a minha continha do lado, no meu lado esquerdo, no caso, antes da igualdade. Repito, quem já está antes da igualdade? Quem já está antes da igualdade? O 47. Certo? O 47. E o 15, ele estava depois. Para ele trocar de lado, o que é que vai acontecer? Vai mudar o sinal. Professora, não tem sinal. O que é que eu disse antes? Se não tem sinal, é como se tivesse um mais. Certo? Então, se ele era mais 15, ele agora vira menos 15. 47 menos 15 é igual a quanto? 32. 32 é igual a quadradinho. Nossa, professora, ficou estranho. Posso trocar? Pode. Quadradinho é igual a 32. Substituindo o quadradinho por 32, 47 menos 32 é igual a 15. Tá correta a minha informação. Meu cálculo está correto. Estou de parabéns. Ok. Vamos observar agora, com um exemplo abaixo, de multiplicação. Qual a operação inversa de multiplicação, só para lembrar? É a divisão. E a divisão da multiplicação. Primeiro passo, observar qual a operação da sentença. Já vimos, multiplicação. Segundo passo, isolar. Ó, voltou ao normal, tá? A gente só vai botar o termo desconhecido depois da igualdade se for para descobrir o subtraindo. Em todas as outras operações é normal. Ele vai ficar antes da igualdade. Então, triângulo é igual a... Coloco o quê? Primeiro termo que já está lá. Qual é o termo que já está lá? É o 72. E não preciso mudar o sinal, porque ele não está mudando de lado. Então, 72.
E agora eu vou trazer o vezes 9 para depois da igualdade. Se ele era multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, vai ficar triângulo é igual a 72 dividido por 9. Triângulo é igual a 8. Substituindo o triângulo por 8, 8 vezes 9 igual a 72. Correto? E o último exemplo, um exemplo de divisão, tá? Já sabemos a operação inversa, a multiplicação. Divisão, desconsidera a multiplicação aqui. Segundo passo, isolar antes da igualdade o símbolo que representa o termo desconhecido. Então, agora eu estou usando um hexágono, coloquei ele aqui antes. Hexágono é igual, repito, quem já está depois da igualdade, que é o 27. Não muda o sinal porque não mudei ele de lado. E agora eu tenho dividido para 3 antes da igualdade. Vai lá, multiplicando por 3, tá? Troquei o sinal. Então, hexágono é igual 27 vezes 3, 81. Substituindo o hexágono por 81, eu tenho 81 dividido por 3, que é igual a 27. Tá correta essa sentença. Então, ok. Tá certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero ter ajudado, espero que vocês compreendam. Um beijo e até a próxima aula. No primeiro quesito, você vai descobrir o valor do termo desconhecido e depois marcar corretamente aqui o quadro ao lado. Então, quem foi o resultado da letra A, nós temos aqui. Quem foi o resultado da letra B, da letra C e da letra D. Aí você vai colocar as letras. No segundo quesito, você vai aplicar também o valor do termo desconhecido e escrever por extenso o valor de cada resultado. Então, o valor final, você vai escrever por extenso. Letra A, letra B, letra C, D, E e F. Então, neste caso aqui, só para a gente compreender. Nessa divisão, se a gente estivesse trabalhando lá, a divisão, então, meu resultado deu 80. Então, eu ia fazer o cálculo do valor desconhecido e no final eu ia escrever o nome 80. Certo? Vamos lá. Na página 138, para finalizarmos, ainda trabalhando com o valor do termo desconhecido, descubra o valor do termo desconhecido e responda o que se pede. Então, você vai fazer letra A, B, C, D, E e F, aplicando o valor do termo desconhecido. E em seguida, você vai dizer aqui, utilizando as letras de cada alternativa, você vai fazer a correspondência aí. Então, aqui eu tenho 3 dezenas, 4 dezenas e meia, 10 dezenas, 2 dezenas menos 7 unidades, 1 dezena e 8 unidades. Depois, você vai completar aqui o quadro, multiplicando 15 vezes um número deu 360. Para descobrir, eu preciso aplicar o valor do termo desconhecido. Então, no caderno, você faz essa atividade do quarto quesito da página 138. Arma lá as continhas para poder você completar o quadro. E no quinto e último quesito, você irá descobrir o valor do termo desconhecido destas operações abaixo, letra A, B, C e D. E assim chegamos ao final de mais uma aula.